Fala, confeiteiros, eu sou o Gabs e hoje nesse canal a gente vai produzir uma das receitas de massa de bolo que eu tenho na manga para momentos de rapidez ou de agilidade. O produto fica muito gostoso, o resultado final é muito macio, muito cremoso. Então hoje a gente vai fazer uma massa de bolo de chocolate que no meu bloco de notas ela chama bolo de chocolate fácil, porque de fato é uma receita fácil sem deixar de ser boa, estruturada e saborosa. Então roda a abertura, que hoje o nosso vídeo ele é simples, fácil, rápido e muito valioso. Depois do nosso vídeo da semana passada, com uma aula densa e longa, mas com muita informação importante, o vídeo de hoje vai ser com uma receita rápida, prática, é papum, é sem enrolação, mas que ao mesmo tempo tem um resultado final de muita qualidade, tá? Essa massa, gente, que a gente vai fazer aqui hoje, dentre muitas possibilidades de massa que a gente pode fazer, é uma massa de bolo de chocolate que eu uso no dia a dia para quando eu preciso produzir, desde bolos que eu quero, sei lá, consumir em casa, até eventuais pedidos e encomendas que possam se encaixar com esse tipo de massa que a gente vai fazer aqui, tá? É uma massa que não precisa de liquidificador, não precisa de batedeira, não precisa de nenhum equipamento que não seja uma vasilha, uma colher, os ingredientes, a forma do bolo e o forno só, tá? E por isso que eu gosto de chamar ela de bolo de chocolate fácil. Essa massa de bolo de chocolate, gente, ela tem como característica ser uma massa que não tem nenhum tipo de aeração, então não é uma massa com batimento de ovos, não é uma massa tipo pão de ló, não é uma massa tipo bolo chiffon, e sim é uma massa à base de gordura, mas diferente das massas amanteigadas, essa é uma massa onde a nossa gordura é proveniente de um óleo vegetal. Isso faz com que a nossa massa de bolo seja categorizada dentro das tipologias de bolo como uma massa de bolo que se encaixa num tipo de massa que é praticada dentro de um método que a gente chama de método direto. O que é isso? Tirando essas palavras todas que complicam a nossa frase, é o famoso bolo de liquidificador. Já parou para reparar que as massas de liquidificador que a gente tem costume de produzir aqui no Brasil, no dia a dia, são geralmente massas que não têm aeração de ovos, levam fermento químico, óleo como fonte de gordura e são batidos no liquidificador misturando apenas a farinha e o fermento à mão e por último. Isso faz com que essa massa ela consiga ser feita com mais praticidade, obtendo resultados muitas vezes muito agradáveis quando a massa é bem balanceada. A questão é, quando eu não tenho nada que precise ser triturado no liquidificador, eu não necessariamente preciso bater essa massa no liquidificador. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. A gente vai bater essa massa de bolo que a gente vai fazer aqui na mão. E quando eu falo bater, não é bater, ter que ficar batendo por muito tempo, é literalmente misturar os ingredientes. O que muda de uma massa que leva óleo para uma massa que leva manteiga, por exemplo? Massas que são feitas como gordura base, a manteiga geralmente tem estrutura mais firme e um sabor acentuado de manteiga, enquanto que as massas à base de óleo geralmente têm textura mais úmida na boca e um sabor mais neutro, né? A gordura, o ideal é que ela não se sobressaia enquanto sabor ali. A lógica disso é que o óleo é uma gordura que mesmo em baixas temperaturas continua fluido, continua líquido, enquanto que a manteiga em baixas temperaturas ela ganha uma consistência mais firme. Então por isso que massas amanteigadas tendem a ser mais firmes, mais rígidas, enquanto massas à base de óleo tendem a dar uma sensação de umidade na boca maior, mesmo quando o bolo não foi molhado com nenhuma calda. E isso faz com que você entenda que mesmo em bolos que levam óleo ou em bolos que levam manteiga, caso você queira fazer uma substituição, você pode sim, porque você está substituindo um ingrediente pelo outro que faz sentido dentro da categoria que ele se encaixa. Então posso substituir uma gordura por outra, vou obter um resultado diferente, mas que funciona também. Resumindo, eu posso fazer essa massa que a gente vai fazer aqui hoje, tanto com óleo quanto com manteiga, até mesmo com margarina, ou até mesmo misturando duas gorduras diferentes. No vídeo de hoje a gente vai fazer com óleo, mas nada impede que você mude isso dependendo da finalidade que essa massa vai ser utilizada. Eu posso usar essa massa que a gente vai fazer aqui hoje como fonte de massa para a produção de bolo caseiro, cupcake, bolo montado recheado em camadas com coberturas de chantilly,
ganache, buttercream, pasta americana. Então é realmente uma massa que tem uma versatilidade muito grande, você consegue usar ela para fazer praticamente tudo que você pode imaginar aí em termos de bolos. E dependendo da finalidade que você vai dar para essa massa, você pode sim estruturar ela de uma forma diferente, usar uma gordura diferente para dar um resultado final e uma estrutura diferente para ela também. A gente vai começar levando para uma vasilha os ovos misturados juntos com o açúcar mascavo da nossa receita. Vamos previamente misturar isso para dar uma diluída nesse açúcar dentro dos ovos. Em seguida vou entrar com a gordura da minha receita, que aqui é um óleo vegetal. Estou usando aqui nessa receita deste bolo um óleo de canola, mas você pode usar o que você preferir. E em seguida a gente vai misturar o leite integral e misturar esses ingredientes todos muito bem. Coisas importantes a serem faladas aqui. Nessa receita eu estou usando o açúcar mascavo. Por quê? Porque o açúcar mascavo, por ser menos refinado, ele tem cores e sabores muito mais acentuados, o que traz uma riqueza de sabor para o meu bolo também. Como o meu bolo de chocolate já é escuro, eu não vou, entre aspas, sujar a cor do meu bolo, porque ele já seria marrom de qualquer jeito, né? Diferente de quando eu vou fazer um bolo de baunilha e a ideia é que a massa seja o mais clara possível, se eu uso um açúcar mascavo ali, eu acabo tingindo essa massa com uma coloração um pouco mais escura. No caso do bolo de chocolate, ele já ia ser escuro, então aqui nada me impede de usar um açúcar que vai trazer mais fonte de sabor do que o açúcar refinado traria. O açúcar refinado adoça, mas ele não é fonte tão acentuada de sabor quando ele não está caramelizado. Então aqui eu vou usar um açúcar mascavo que vai me trazer muito mais sabor para esse bolo. Outra coisa aqui, em relação ao óleo, você pode usar qualquer tipo de óleo vegetal que você queira? Sim, mas tome cuidado porque tem alguns óleos que têm sabores mais presentes do que outro. Acho que o óleo de canola é um dos mais neutros que a gente tem e o sabor dele não transparece na massa do bolo depois de assada. Cuidado, por exemplo, com óleo de soja, mas é possível você usar óleo de milho, óleo de girassol, enfim, outras versões de óleos vegetais também. Uma vez que você misturou todos esses ingredientes, faltam adicionar aqui agora os ingredientes secos, que são farinha de trigo, cacau em pó. Aqui eu estou usando um chocolate 50% cacau, mas você pode usar qualquer cacau que tenha uma gradação maior do que 50 aqui. Menor do que 50 eu acho que acaba dificultando a coloração e a intensidade de sabor que essa massa tem, tá? Vale lembrar que essa massa não é uma massa de chocolate amargo, mas ela fica bem escurinha por conta de vários fatores que a gente vai citar aqui daqui a pouquinho. E também vamos adicionar fermento em pó químico e bicarbonato de sódio. Esses 4 ingredientes podem entrar meio que juntos, todos de uma vez, e a gente vai misturar esses ingredientes até eles serem completamente homogeneizados na massa do nosso bolo. A hora que isso acontece, eu paro de mexer e, adivinhe, a massa do bolo está pronta. É só a gente levar para a forma e levar para assar. Mas dá uma segurada aí que a gente vai falar agora sobre esses pontos importantes dos 4 ingredientes secos. Primeiro de tudo, o cacau, como eu disse, é importante você usar um cacau que seja no mínimo com um teor de 50%, tá? Menos do que isso, ele vai ter muito mais açúcar do que chocolate e acaba dificultando a saborização e enchendo a massa com mais açúcar do que ela deveria. Sobre a farinha de trigo não tem muita novidade aqui. A gente vai ter uma farinha de trigo comum, né, que a gente utiliza para a maior parte das produções de confeitaria, que vai me ajudar a balancear a umidade e dar estrutura e consistência para a massa do meu bolo, né? E por último a gente tem o fermento e o bicarbonato. Por que entram os dois aqui? O fermento e o bicarbonato agem de forma muito parecida na massa, inclusive se você olha a composição de um fermento químico, ele tem bicarbonato de sódio na composição. Porém o bicarbonato de sódio, numa massa que leva cacau, consegue intensificar a coloração dessa massa, deixando ela mais acentuada. Então em bolos de chocolate em geral, você pode usar o bicarbonato de sódio para intensificar a cor do seu bolo e deixar ele ainda mais escurinho. E esse é um bolo de chocolate que tem aquela coloração bem marronzinha, bem pretinha, que vai deixar o aspecto visual dele muito mais vistoso, né? Diferente de algumas massas de chocolate que às vezes ficam com colorações muito fraquinhas, não é o caso dessa aqui, tá? E não confunda o bolo ser escuro com ele ser amargo, tá? Esse bolo de chocolate, por exemplo, é um bolo de chocolate com sabor padrão ali. Não é nem amargo demais, nem com nenhum sabor de chocolate. Ele tá ali no mediano.
Massa misturada, a gente agora vai levar essa massa para assar. Em que forma? Na que você quiser, tá? Forma redonda, quadrada, retangular, de forno meio, sem forno meio, enfim. Aqui vai depender do que você vai usar, do para que você vai usar essa massa, tá? Aqui nesse vídeo eu estou usando uma forma de forno meio com aproximadamente 15 centímetros de diâmetro. Inclusive, neste vídeo, a quantidade de massa que eu estou fazendo é 1/3 menor da que eu passei para vocês, para que coubesse exatamente nessa forma que eu estou fazendo, tá? Então, essa receita que tem aqui embaixo na descrição do vídeo, ela é 1/3 maior do que essa que eu fiz no vídeo, e eu fiz isso só para que coubesse essa massa na minha forma e não sobrasse uma quantidade de massa ali que eu precisasse assar numa forminha pequena depois, tá bom? Essa forma vai estar untada? Depende também. Então, formas com furo no meio, geralmente a gente unta por completo, né? Com gordura e farinha, ou com desmoldante, seja ele industrializado ou caseiro, da forma como você preferir. Porém, quando a gente vai para formas redondas, quadradas e retangulares, dependendo do para que você vai usar essa massa de bolo, você pode ou não, por exemplo, untar as laterais. Isso é uma dica interessante. Quando eu quero que o bolo cresça bem retinho ali, grudado na assadeira e não perca o formato da forma, eu posso me preocupar em untar o fundo usando manteiga e farinha, ou desmoldantes, ou papel manteiga, e deixando a lateral sem untar para que ela grude de propósito. Ela cresce retinha, depois que o bolo sai do forno e amorna, eu passo uma faquinha e aí eu consigo soltar porque o fundo vai estar solto, tá? Mas isso vai depender muito da finalidade do para que você vai usar essa massa. Tá? Aqui eu estou usando uma forma de furo, untei com manteiga e farinha, vou colocar minha massa aqui dentro e vou levar para assar, forno médio, 170 a 180 graus por aproximadamente 40 minutos. Lembrando que tempo e temperatura de forno sempre vão variar, dependendo do que? Tamanho do bolo, quantidade de massa na forma, potência do forno, tudo isso são variáveis que podem fazer com que esse tempo que eu passei para vocês e essa temperatura possam subir ou diminuir. Por exemplo, este bolo que eu fiz aqui no meu forno, neste tamanho de forma, assou por 35 minutos a uma temperatura de 180 graus. Mas isso não significa que vai ser exatamente nesse mesmo tempo para você também, tá? Uma vez que o bolo estiver assado, como que eu sei que o bolo está assado? Eu vou tirar o bolo do forno e vou tocar levemente a superfície do bolo no centro do bolo. Se esse leve toque que eu der funcionar como uma esponja na superfície do bolo, então eu encosto, a massa desce e sobe e volta para o lugar, significa que a sua massa do bolo já está assada. Não tem segurança em ver o bolo, se o bolo está pronto desse jeito, você não tem o costume de fazer bolo com frequência, você pode sim dar aquela espetadinha com palito, principalmente porque essa massa não é uma massa que tem aeração, então ela não vai perder muito volume caso você fure e a massa ainda esteja levemente crua, ok? Uma vez que o bolo sai do forno, a gente deixa isso amornar brevemente e aí então a gente consegue desenformar. Ao contrário do que muita gente diz, deixar o bolo esfriar completamente nem sempre é a forma mais fácil de você soltar ele da forma, porque uma vez que ele esfria por completo, a camada que você usou para untar a forma acaba secando também e mantendo o bolo aderido na superfície da forma. Quando desenforma ainda quente, aquela película, por exemplo, de desmoldante ou manteiga e farinha ainda estão levemente derretidos e no soltar o bolo da forma isso acaba acontecendo com muito mais facilidade. E aí, uma vez que eu solto esse bolo da forma, a próxima etapa aqui vai depender do para que você vai usar esse bolo, como eu disse algumas vezes nesse vídeo, porque eu estou trazendo aqui hoje uma técnica, um tipo de massa, uma receita de massa de bolo de chocolate para você poder usar aí no seu dia a dia, seja para você usar nos seus negócios, seja para consumir em casa, independente do produto que você vai fazer. Esse bolo fica assim com esse aspecto super marronzinho, ele tem uma textura úmida e untuosa na boca, mesmo sem você ter molhado. Isso não significa que você não possa umedecer essa massa caso você queira, você pode sim. Posso combinar essa massa com recheios diversos, caldas diversas, coberturas diversas. E é isso, gente, uma receita que ela tá aí pra gente poder usar no dia a dia com muita facilidade, porque é uma receita rápida de ser feita, prática e o resultado é uma delícia. Nosso vídeo está chegando ao final, mas eu gostaria de pedir para você não se esquecer de se inscrever neste canal e ativar o sininho aqui em cima, embaixo, em algum lugar dessa tela, para que toda vez que eu chegue aqui no canal com um vídeo novo, poste alguma coisa nova, alguma novidade, algum vídeo, algum conteúdo, alguma receita, enfim, você seja notificado imediatamente, porque às vezes o YouTube não vai te avisar
que eu trouxe um conteúdo novo, caso você não tenha ativado o sininho. Então ativar o sininho é muito importante, se inscrever nesse canal é muito importante e, por último, mas não menos importante, compartilhar este vídeo e este canal com quem você sabe que pode gostar desse tipo de conteúdo e técnicas e receitas que a gente conversa aqui semanalmente, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, quarta-feira, ao meio-dia. E até semana que vem. Beijinhos e tchau!